Boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil, boa tarde, comunidade mundial das televisões via web. Começa agora o programa Face a Face e hoje eu tenho a grata satisfação e o prazer de trazer um psicólogo, um psicólogo lá de Porto Alegre, né, do sul do nosso país, que está hoje aqui em São Paulo para lançar seu primeiro livro, que é uma referência no assunto. Mas antes eu falar sobre o currículo da pessoa que nós vamos entrevistar. Ele é psicólogo, ele é especialista em terapia cognitiva comportamental, especialista em respiração e relaxamento, é especialista em psicodinâmica das cores, é diretor da Cognice, lá em Porto Alegre, um escritório, um consultório que tem só profissionais da área da saúde, principalmente na área de hipnoterapia cognitiva. Ele é o autor do livro Hipnoterapia Cognitiva. O seu livro vai ser lançado hoje aqui em São Paulo, na Livraria da Vila, na rua Fradique Coutinho, número 915, na Vila Madalena, às 18h30. É um livro direcionado a psicólogos, pessoas da área de saúde, médicos. É um livro protocolo e antes do início da tarde de autógrafos, ou final, já à noite de autógrafos, ele vai estar dando uma palestra sobre a pesquisa que levou a elaborar esse livro. Eu estou falando aqui do professor Benomi Silberfarb. Olha, só o nome dele, quando você escuta, você já se cura. Boa tarde, professor. Boa tarde, Jefferson. É um prazer estar contigo hoje aqui em São Paulo. E te agradecer a oportunidade para esclarecer para o teu público esse lançamento sobre esse novo protocolo que junta a hipnose clínica com a terapia cognitivo-comportamental, que é a hipnoterapia cognitiva. Não, eu vou mais longe, professor Benomi. Não é um novo protocolo, é o protocolo, porque até então não existia uma cientificação disso e você colocou isso enveredando e como primeiro na área, não é verdade? É isso. A gente tem tido alguns problemas com relação aos mitos e aos preconceitos diante da hipnose por muito tempo, né? E pela especialização da gente, a área que a gente está, eu sou um psicólogo e um apaixonado pela hipnose clínica. Eu trabalho com isso há mais de 30 anos e achei a necessidade de mostrar para a própria classe e para as pessoas que têm interesse em saber qual é a grande ajuda que a hipnose vem nos dar nesse sentido, de fazer a parceria terapêutica entre a própria hipnose clínica e a terapia cognitivo-comportamental através desse livro, que é um livro que hoje nós temos mais de 500 referências bibliográficas no livro, mostrando a utilidade, qual é o objetivo de usar a hipnose dentro da terapia cognitiva. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos lidar com partindo do pressuposto que todos os nossos espectadores são especialistas na área. Vamos dividir o assunto a fim de facilitar a aprendizagem, porque eu quero aproveitar, né, do seu talento e da sua inteligência no programa. Não aproveitar do senhor aqui não, viu, professor? Então, professor Benomi, vamos separar em dois temas, primeiramente, que eu vejo. A hipnose propriamente dita e a terapia cognitiva. A percepção sua foi de, no consultório, trabalhar com as duas ferramentas a fim de trazer um resultado melhor para o seu cliente. Então, vamos falar um pouquinho sobre hipnose. Pois não. O que vem a ser hipnose? A hipnose tem vários conceitos. O mais conhecido é um estado alterado de consciência. Né? O meu conceito de hipnose, depois da minha experiência, na verdade, eu te diria que é um estado de atenção seletiva, em que o cérebro, para se proteger de alguns estímulos externos, e que são as técnicas que nós usamos, ele acaba se protegendo e entrando nesse estado tão prazeroso, né, e de tanto relaxamento, que é a hipnose. Então, o meu conceito é esse, é foco. Se você perguntar o que os americanos acham da hipnose, eles vão responder para você que a hipnose é um foco atencional. É o que eu também acho, e a minha experiência clínica me mostra, que as pessoas que têm essa capacidade de ter esse foco atencional, e a maioria das pessoas tem isso, e se você me perguntar quem é sugestionável, eu te diria hoje que 98% da população é sugestionável, né? E 2%, 1% não quer, a hipnose não tem poder, vamos ver isso depois, e outro 1% as patologias psiquiátricas nos impediriam de ter esse foco atencional. Portanto, a hipnose é esse grande estado de foco que nós todos temos, e é um espaço que as pessoas não aprenderam a utilizar porque o cérebro ainda é muito desconhecido, e nos permite usar clinicamente diante da grande necessidade que a gente tem de esbater sintomas
principalmente de ansiedade, que é o foco do meu livro. Então, o senhor fala aí da hipnose, o senhor já enfrenta alguma objeção que eu poderia colocar, alguns mitos que eu poderia já trabalhar o tema, o senhor tira a minha oportunidade, mas não pensa que eu não estou atento, não. Vou fazer aqui o papel do advogado do diabo. Pois não. O senhor fala de hipnose, que é apenas um foco determinado, a capacidade de focar num objetivo, num ponto. E eu falo sobre o transe. Sim. Hipnose e transe são coisas distintas ou não? E eu ia perguntar para o senhor, todo mundo pode ser hipnotizado ou todos podem entrar em transe, em estado hipnótico, mas em transe? Como que funciona essas duas palavras, esses dois rótulos que eu coloquei para ti? Você me perguntou se as duas coisas que têm a ver uma com a outra. O transe é um processo dentro do processo da hipnose, tá? A palavra transe é uma palavra muito pesada. Quando se fala em transe, se vincula às vezes bruxaria, misticismo, né? Eu te diria um estado diferente, né? Que o transe é. O que é o transe, na verdade? O transe é um estado alterado de consciência desperta, em que você, quando está em hipnose, você passa a fazer parte de um outro processo mental, em que você vivifica as suas imagens mentais com muito mais acuidade, você aumenta a sua percepção de todos os seus sentidos. Isso especificamente é o transe. Aí você me perguntou, todas as pessoas entram em transe? De novo, a grande maioria sim. Aí você vai dizer, como funciona isso? Você tem, na realidade, um nível de transe. Você poderia dividir hoje de 0 a 40, 50 níveis de transe. Nem todos entram, a princípio, no mesmo nível de transe. Eu sou um psicólogo, portanto, eu não sou um hipnotista. Eu trabalho em terapia cognitivo-comportamental. Você inicia fazendo o tratamento e, dentro do tratamento, você usa a hipnoterapia cognitiva como uma ferramenta. Você vai construindo esse vínculo com o seu paciente para que, quando você vai fazer hipnose, você já tenha esse campo, né? Esse contexto pronto para que você trabalhe em convencimento, para que você trabalhe em permissividade, porque se não houver permissividade, não há transe ou estado hipnótico, para depois você fazer isso. Portanto, você pode, concluindo, obter um transe inicial ou um estado inicial mais leve e chegar a esse paciente a um transe mais profundo, onde é o nosso interesse para que se possa fazer uma interatividade e sugestionabilidade mais adequadas para o seu projeto terapêutico. Porque hipnoterapia cognitiva não é um teste de pessoas para ver se o psicólogo tem poder. É um planejamento terapêutico, no caso do livro Ansiedade e Depressão, para que você possa usar esse protocolo e aplicar oficialmente dentro da sua clínica. Ok, eu quero, só para concluir o tema sobre hipnose, que só de escutar o nome, tem pessoas que se assustam, pensam que são menos inteligentes por estar submissa a um hipnotizador, que vai ser ridicularizado, porque os shows, as pessoas ainda confundem o que é show de hipnose para provar a existência científica de alguma coisa e da utilidade desta ferramenta para tratamento terapêutico. Isso. Os mitos, os medos, é comum nas palestras que o senhor vai ministrar, ou de algum desafio acontece, e como o senhor pode passar com forma bem tranquila para o nosso neto espectador, que se ele está com um bom profissional que faz isso, não há o que temer. Veja bem, a gente tem um módulo... Você vê a missão que eu estou te passando, muitas perguntas aí, o senhor fica à vontade para poder responder. A gente tem bastante experiência na área e é um prazer responder. Eu tenho um módulo dentro do curso que fala sobre os mitos, porque, na realidade, quando o paciente chega na clínica, você é obrigado a fazer isso, porque ele vem desconfiado. As mulheres acham que você vai fazer alguma coisa inadequada, as pessoas acham no mito que você não vai lembrar do que aconteceu. Veja bem, os mitos mais comuns, hipnose é sono? Não, hipnose não é sono, você está no estado desperto, você está 100% consciente, você, bem pelo contrário, você aumenta a sua acuidade mental, você ouve mais, você percebe um fio de cabelo caindo, você percebe sons que você não percebia antes. O terapeuta não tem poder, que é outro mito, né? A ética e a moral é preservada o tempo todo, você não consegue fazer com que o paciente faça aquilo que ele não quer. Hipnose não é terapia de vidas passadas, que pessoas, né, ficam vinculadas a isso. Hipnose não é regressão. Às vezes ligo para a minha clínica e digo assim, vocês fazem regressão? Eu respondo, não, nós fazemos terapia cognitivo-comportamental e utilizamos a hipnose. Dentro da hipnose, nós podemos usar a regressão para alguns objetivos terapêuticos. Por exemplo, investigar estados iniciais desadaptativos de
de alguns adultos na infância, e a hipnose permite que você contextualize cenários vivificados para que a pessoa possa sentir a emoção daquele momento, que para nós é importante. Portanto, isto é a regressão em hipnose, você trabalha na linha da vida. Então, a gente psicoeduca o paciente, para mostrar para ele, na realidade, para a gente desconvencê-lo de que a hipnose era bruxaria. Não é? Por quê? Infelizmente, as hipnoses de palco hoje, apesar de ter alguns profissionais importantes na área e a gente respeita, vem desprestigiando o valor terapêutico que a hipnose tem, que é o que eu estou tentando resgatar através do livro, porque a hipnose nasceu no valor terapêutico, nasceu de personagens importantes como Ivan Pavlov, que foi o pai da hipnose na Rússia, e muita gente acha que Pavlov não teve nada a ver com a hipnose. Nasceu de Volpe, que foi o cara que ensinou a trabalhar com a dessensibilização sistemática, tão importante na terapia cognitiva. Começou trabalhando com a dessensibilização hipnótica. Foi importante Aaron Beck, que é o pai da terapia cognitiva, prefaciou livros de Thomas Dowd, de Michael Yapko, que são pessoas que trabalham com hipnose. Portanto, a hipnose está vindo com toda a força, assim como todas as terapias integrativas hoje estão vindo para ampliar a terapia cognitiva. E a gente está justamente colaborando com a hipnoterapia cognitiva para ser mais esse instrumento para trazer qualidade para a intervenção psicoterapêutica. Outra coisa que a gente não colocou, porque tem muita gente que lê e fala, olha, hipnose não cura nada, hipnose não resolve nada, é apenas um pronto-socorrismo, é para te facilitar. Exemplo, dor. Você tem uma dor, ela pode mascarar essa dor, te dar um alívio, mas o problema continua lá. Então, se a hipnose não serve para curar, por que utilizar? Pergunta conflitante. Não, hein, não é professor? conflitante, é um prazer te responder, porque isso tem uma resposta exata. Se você perguntar, a ansiedade tem cura? Obviamente a ansiedade não tem cura. Por quê? A ansiedade, por exemplo, ela cumpre uma função adaptativa para nos mostrar que existem ameaças na nossa volta. A patologia está no descontrole que você tem, na avaliação catastrófica que você faz da ameaça. Todo mundo tem respostas inatas de medo, né? A gente tem respostas de medo para a gente sobreviver, para não atravessar a rua e ser atropelado, para não ir no fundo do mar e não morrer afogado, para não colocar a mão numa chapa quente e se queimar. Respostas de medo têm um componente emocional que é a ansiedade. O que a gente faz em psicoterapia? A gente modula para que você volte a ser adaptativo, mas você jamais vai ser curado da ansiedade. Você vai aprender a lidar com a ansiedade para que ela traga para você os benefícios que ela tem que trazer de manter você alerta no nível desejado. A hipnose faz o quê? Qualifica isso. Você modula melhor a ansiedade. Você perguntou da dor. Você jamais vai tirar a dor de alguém, por vários motivos. Se você vier aqui me pedir para tirar uma dor no seu joelho, primeiro que eu não atendo nenhum paciente que não vem com laudo médico, mas se você vier trazer uma dor no joelho, o que eu vou fazer com você na hipnose? Eu vou transferir essa dor do joelho para uma dor muito suportável, talvez na ponta do dedo da sua mão, para que você saia. Aí eu vou perguntar, essa dor você suporta? Você vai dizer, tranquilo. Está resolvido. É por isso que não existe cura. Em psicoterapia, as pessoas perguntam, você é curado disso ou daquilo, doutor? Não, você vai aprender a lidar com isso para que você volte a se adaptar na sociedade, nas relações interpessoais, no seu trabalho. Não é bom assim? Não. É ótimo. Portanto, a palavra cura é uma palavra muito pesada hoje. Eu estou aqui com o professor Benomi Silberfarb, ele é psicólogo, está lançando, mostra aí o livro aí, professor, está lançando esse livro aqui em São Paulo hoje na Livraria da Vila, hoje lá na Frederico Coutinho, 915, na Vila Madalena, às 18h30. Ele falou no primeiro bloco sobre hipnose. Eu volto já já. Fique ligado.